Fala galera, tudo bom com vocês? Cara, feliz ano novo, primeiramente. Que 2026 seja um ano de muitas conquistas para todos nós. Um ano feliz, um ano de muita alegria. E que o Chelsea tente nos dar muita alegria. Eu acho pouco provável. E você tá aqui no Ilha do Chelsea, cara, para me ver muito irritado. Beirando também assim uma raiva que chega perto da apatia com a situação que a gente está. Né? Você viu a notícia, Maresca deixou o comando técnico do Chelsea, pode-se dizer que ele foi demitido, ou que ele pediu para sair, ou que foi como um acordo, enfim, independente. Cara, eu não vou nem me ater muito ao mérito de destrinchar a demissão do Maresca, se foi justo ou não, porque para mim não foi. Para mim não foi. Para mim o problema vai muito além dele. O problema vai muito além até da dupla de diretores esportivos do Chelsea. Os dois patetas, que são o Lawrence Stewart e o Paul Winstanley. O problema lá em cima. No Clear Lake. Na Blue Coal, que precisa ir embora. Em síntese, é isso. Essa rapaziada aí precisa ir embora. Vamos lá. Passando a régua bem rapidinho aqui na demissão do Maresca, como eu falei, eu não concordo. Eu acho que o Maresca, considerando todas as limitações, todos os pesares, e não são poucos, fez um bom trabalho no Chelsea. Ele deixa o Chelsea maior do que ele entrou e ele sai dessa situação melhor do que o Chelsea. O Maresca, eu acho que ele consegue um emprego aí tranquilo, sei lá, o City. Não teve interesse do City? Se o Maresca esperar 6 meses, eu tenho certeza que num cenário que o Guardiola vai embora, o Maresca pega essa vaga aí fácil. Agora, quem que o Chelsea vai atrás? O candidato 01 no atual momento, às 8 horas da noite do horário de Brasília, é o Liam Rosenior, treinador do Strasbourg. Irmão, o que eu posso dizer? Eu olhei brevemente o currículo dele, e eu nem digo brevemente porque eu sou desleixado e eu não quis olhar o perfil dele. Não, é porque esse cara não fez nada na carreira dele. Então não tem o que olhar. Não tem. Sabe o que esse cara fez na carreira dele? Ele foi técnico interino do Derby County por 9 jogos na 3ª divisão inglesa, onde ele ficou em 9º. Aí ele foi pro Hull City, né? E em 2 temporadas ficou em 15º e em 7º. Aí ele foi pro Strasbourg, que é o co-irmão do Chelsea, e ele ficou em 7º na temporada passada e ele está em 7º agora, na atual temporada. Obviamente, não é um choque para ninguém dizer que esse cara não tem um título na carreira. Tem 0. É óbvio que vai ser ele, tá? Eu não tenho contato dentro do clube, eu sou um mero torcedor do Chelsea que mora na Ilha do Governador. Eu não tenho fonte lá, eu não conheço o Todd Bowley, eu não conheço o Egbali, eu não conheço o Rosenior, eu não conheço ninguém, irmão. Mas é óbvio que vai ser esse cara. Você acha que o Chelsea vai se dar o trabalho de ir atrás de um treinador competente? Porque é aquilo, cara. A prova tá aí, entendeu? Não é a primeira vez que a gente tá aqui vendo isso, gente.
Não é a primeira vez que a gente está nessa exata situação. Não é. Não é. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu comento sobre o começo, né? Sobre o Tuchel e toda a situação do Tuchel. Então, vamos ignorar o Tuchel aqui. Vamos avaliar o histórico de treinadores do Chelsea sob o comando, sob a gestão do Clear Lake Capital, Todd Bowley. Graham Potter. Graham Potter foi lá, comandou o Chelsea por, acho que foi 7 meses, né? Acho que ele chega em setembro de 2022 e sai em abril de 23. Salve o engano. E aí, ele é demitido. O auxiliar dele, o Bruno Saltor, comanda o Chelsea por um jogo contra o Liverpool, que o Chelsea empata, curiosamente. E aí, pega a visão. Ó, pega a visão, porque os caras são inteligentes. Os caras, para não se comprometer a fazer uma cagada, como trazer o Potter, que foi uma cagada, demitiu o Tuchel para trazer o Potter, foi bizarro. E é para não fazer essa bizarrice e acalmar os ânimos, o que eles fizeram? Eles trouxeram de volta o Lampard como um interino para dar tempo para escolher o técnico certo. Aí o Lampard assume como interino em abril e, com todo respeito, porque eu amo o Lampard de paixão, adoro esse cara, eu tô torcendo muito para que ele faça um grande trabalho no Coventry, que ele continue esse bom trabalho lá. Mas, cara, ele não tinha o direito de voltar para o Chelsea, né, lá em 2023. Não tinha. Trabalho assustador que ele fez. O Chelsea basicamente perdia todo jogo. Eu lembro de uma vitória contra o Bournemouth fora de casa. Gol do Badiashile. De resto, acho que, cara, foi assombroso. Eu vi com os meus 2 olhos aqui, míopes, horríveis, o Chelsea chegar em quartas de final de Champions League contra o Real Madrid, ida e volta, com Kanté e Gallagher como pontais e Kai Havertz de centroavante. Eu vi. Ninguém me contou, não. Eu vi. Então, terrível, né? Lampard não funciona como interino. E aí, no meio tempo, nos 2 meses que demoraram para decidir um treinador, o Chelsea tinha 3 opções. As 3 opções à época eram as seguintes. O 01 era o Pochettino. O Pochettino, o cara que tinha sido demitido no clube anterior, que era o PSG, pro cara que o Chelsea tinha acabado de demitir, que era o Tuchel. Quer dizer, não, Milton, o Pochettino ele chegou depois do Tuchel, né? O Pochettino chega depois do Tuchel e dá errado e é demitido. E aí o Tuchel vai pro Chelsea e o Chelsea ganha Champions. Né? O Pochettino era o 01, o 02 era o Kompany no Burnley da Championship. Burnley recordista da Championship e tudo mais, beleza, mas a gente viu eles na Premier League. Tudo bem que o Kompany hoje em dia caiu para cima, tá fazendo um bom trabalho no Bayern, mas fica aí a ressalva, né? E o 03 era o Postecoglou, que ainda nem estava no Tottenham, ele estava no Celtic, se eu não me engano. Ou ele estava no Celtic ou ele estava no futebol japonês, eu não lembro. Mas ele passou pelo Celtic também. Tenho quase certeza que ele estava no Celtic. Eram essas as 3 opções de ouro do Chelsea para corrigir o fracasso do Graham Potter. E aí, e detalhe, porque ao contrário de hoje em dia, ao contrário da situação atual, naquela época tinha uma gama de opções para o Chelsea olhar e falar, cara, a gente vai atrás desse treinador aqui. Tinham grandes treinadores no mercado disponíveis.
tinha o Tuchel ali por um breve período, por uma semana de diferença, o Tuchel estava ali livre, mas ele foi pro Bayern. Mas também tinha o Conte, tinha o Luiz Henrique, tinha o Mourinho e tinha o Nagelsmann, que foi demitido pro Tuchel ir pro Bayern. E o Chelsea olhou para esses 4 nomes e falou: não, obrigado, eu vou pegar o Maurício Pochettino. Cara, o Luiz Henrique, reportagem à época, eu não lembro de quem, supostamente teria feito um PowerPoint explicando ponto a ponto do que ele queria fazer no Chelsea. Ele vendeu uma apresentação pra merda do Clear Lake do que ele queria fazer no Chelsea e ele foi recusado. O Luiz Henrique tá lá no PSG, campeão da Champions, campeão da Tríplice Coroa, beleza, tomou um taca da gente no Mundial, mas assim, o Luiz Henrique é um grande treinador e a gente recusou ele pro Pochettino. E aí, cara, o Pochettino fez uma temporada ali que começou mal pra caramba, muito ruim. Teve problemas ali com o Thiago Silva. Ele, obviamente, toda a questão dele com o Tottenham era muito difícil de superar isso. Foi um período muito tóxico do Chelsea com o Pochettino. Mas, em abril, aconteceu um fenômeno, aconteceu uma coisa muito, realmente, assim, surpreendente para mim. Eu não esperava. Que ele virou uma chave. A postura de capacho do Pochettino sumiu. Ele deixou de ser um palhaço e ele começou a crescer culhão. A postura dele mudou em coletivo de imprensa. Ele passou a ter mais brio, mais personalidade. Ele passou a ser mais reativo com relação aos donos do Chelsea. E o desempenho em campo do Chelsea melhorou. O Chelsea tem ali uma arrancada boa na final, ali na reta final da temporada 23, 24. Eu me esqueci por um momento. O Chelsea fica em sexto, né? Algo que, de novo, antes ali, até março, abril, isso parecia impossível. Mas o Pochettino conseguiu. E aí chegou lá no final da temporada, o que aconteceu? Com toda essa mudança, com toda essa postura mais firme do Pochettino, o que aconteceu? Vamos avaliar o desempenho do treinador no final da temporada. Avaliou o desempenho, o que aconteceu? Demitiu o Pochettino. E aí, de novo, gente, de novo, torcedor. Eles pararam, tomaram o tempo deles para pensar quem que vai ser o próximo treinador do Chelsea. Aí, quem eram as opções, os top da lista, quem que era? Enzo Maresca, o treinador do Leicester com 1 ano de carreira na Championship. E o Kieran McKenna, treinador do Ipswich Town. Chelsea foi no Maresca. E tinha o Tuchel disponível. Acho que o Mourinho ainda estava disponível. E claro, o Zidane, né? O Zidane não treina ninguém há 4 anos, 5 anos. Acho que 4 anos. Né? Mas nenhum desses caras é bom pro Chelsea. Bom é Pochettino, bom é o Maresca, bom é o Kieran McKenna e bom agora é o Rosinian. Só uma coisa nessa história toda aqui, né? É que, cara, que pra mim ilustra muito do porquê o problema não é o técnico, o problema não é o diretor, o problema são os donos. O Pochettino, eu falei dele, o Pochettino trabalhou no Tottenham por 6 anos. 6 anos. Sob a tutela do Daniel Levy, que é o maior
o diretor mais pró-pau mole que eu já vi. E ele não teve problema com ele. Não teve problema com o Daniel Levy por 6 anos. Só até ali, na reta final, que aí o Mourinho estava livre no mercado, aí o Pochettino rodou. Por 6 anos ele aguentou o Tottenham. Ele não aguentou 1 ano com o Chelsea. Ele não aguentou 1 ano com o Clear Lake. O problema são eles, cara. O problema são esses donos. Não tem o que fazer, não tem o que falar. Por isso que eu não vou conseguir olhar para o próximo treinador, que é o que tudo indica, vai ser o Rosinan, e você não vai me ver aqui pedindo a cabeça dele. Você não vai me ver aqui falando fora Rosinan. Ah, esse cara não sabe o que tá fazendo. Ah, não sei o que. Você não vai me ver fazendo isso. Você não vai me ver fazendo isso. Porque eu sei que por mais limitado que esse treinador possa ser, ou qualquer outro que o Chelsea escolha, a culpa não é dele. A culpa é de quem escolheu. A culpa é de quem botou 2 diretores capachos, que são os que eu falei, o Lawrence Stewart e o Paul Stanley, e esses 2 capachos escolhem um capacho para ser treinador. A culpa esse é o problema. Esse é o problema. Treinador nenhum consegue conviver, consegue exercer um bom trabalho nessas condições. O Chelsea podia botar o Guardiola em 2010 ali com o Messi, que o Guardiola ia matar alguém, pô. O Guardiola ia ser preso, parar aqui em Bangu 2, pô. Não dá. O problema são os donos. Esses caras têm que sair. Existe toda uma questão, né, que tinha a cláusula do Chelsea quando o Chelsea foi vendido pelo Abramovich, que esses caras não poderiam vender em 10 anos. E assim, como eu falei, eu não tenho contato de ninguém dentro do clube, não é a minha área aqui também de administração, de venda, propriedade, não sei o que, não entendo disso, desculpa. Então eu posso estar aqui cagando uma regra. Eu vi algumas pessoas comentando isso e eu acho que é um cenário muito interessante, em que, por mais que o Chelsea, o clube, não possa ser vendido, a empresa que administra o Chelsea pode, que é a Blue Co. Então, por mais que o Bowley, por mais que o Egbali, o Feliciano e companhia limitada não possam vender o Chelsea, eles podem vender essa companhia que é dona do Chelsea e que é dona do Strasbourg também. Então, assim, eu tô rezando aqui para que em 2026 resolução de ano novo seja essa, pô. Porque não dá. Não dá. A gestão Blue Co é um fracasso. Se isso já não estava óbvio até agora, eu acho que a demissão do Maresca ela só escancara esse fato. Mas é um fracasso. Como eu falei, todo esse histórico de treinador é um fracasso. O elenco que o Chelsea montou, num geral, é um fracasso. Quanto que o Chelsea gastou aqui, cara? Vamos lá. Na primeira janela, 630 milhões de euros gastos. Na segunda, 460 milhões. Na terceira, 280 milhões. Quer dizer, na janela não, né? Na temporada. E na quarta, que é a atual temporada, o Chelsea gastou 339 milhões. Então vamos lá. 340 mais 280, a gente está falando de uns 620. Mais 460, a gente está falando aí de uns mil, olha. A gente está falando de 1 bilhão. E aí, 600. Cara, a gente está falando de 1 bilhão e 600, 700 milhões de euros gastos. Num elenco que, com todo respeito, cara, com todo devido respeito,
É um elenco medíocre, cara. É um elenco medíocre. Quantos desses jogadores aqui são muito acima da média? Eu já falei aqui algumas vezes. Caicedo, Enzo, Palmer, Cucurella. O Estevão tem potencial para entrar nessa lista. O Pedro Neto tem momentos que ele pode entrar nessa lista. Mas é só isso que você tem em 4 anos? O David Ornstein, se eu não me engano, em 2023, comentou que o Clear Lake está num projeto de 4 janelas. Então, só, se eu não me engano, era julho de 2024 que a gente poderia avaliar o Clear Lake e toda a gestão e toda a montagem de elenco. Meu amigo, a gente já tem 4 anos, 3 anos e meio de Clear Lake. E olha o elenco do Chelsea hoje. Olha o elenco. Fracasso. Indiscutível, na minha opinião. Indiscutível. Não dá para você gastar 1,5 bilhão em 3 anos, 4 anos e ser esse o time do Chelsea. Quantos jogadores o Chelsea já não vendeu desses aí, cara? João Félix, o Gochuco, o Jackson tá para ser vendido. O que aconteceu com o Madueke? O que aconteceu com o Mudryk? Meu amigo, o Mudryk não sabe nem se vai jogar futebol ainda, esse cara. Cara, é bizarro, cara. Me dá. Mano. É triste, cara. É triste. Eu tô há 3 anos e meio reclamando aqui, cara. Não aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, mas eu tô há 3 anos e meio insatisfeito com isso. E assim, saber que não vai mudar, cara. Saber que o panorama é essa mesma constante mediocridade é deprimente, cara. É deprimente saber que o Chelsea não vai passar disso. Tipo, talvez aconteça o que aconteceu na temporada passada, do Chelsea ter um ano ali que o Chelsea ganha alguma coisa, que o Chelsea ganha ali a FA Cup, que o Chelsea ganha a Europa League, que o Chelsea ganha, sei lá, ganha um título, faz alguma coisa boa, mas aí vai oscilar, vai cair de novo aqui, ó. E aí vai ter um treinador que não vai aguentar trabalhar nessas condições e também vai ser demitido e vai ficar nessa, ó, até esses caras venderem. Você entende meu ponto? O problema não acaba com o Maresca. A gente viu isso com o Potter, a gente viu isso com o Tuchel, a gente viu isso com o Pochettino, a gente viu isso com o Lampard e a gente viu isso com o Maresca. Os problemas do Chelsea não acabam demitindo o técnico. E francamente, eu não acho nem que acaba demitindo os diretores de futebol. Porque se eles demitem a dupla lá de Deb Lloyd e trazem um diretor foda, trazem um, sei lá. Porra, só tá me vindo exemplo merda, cara. Mas trazem um cara foda pra ser diretor de futebol do Chelsea. Irmão, eu nem acho que aí é a solução. Porque aquilo, esses caras interferem no futebol. Os donos do Chelsea interferem no futebol. Quem não lembra da história do Todd Bowley chegando pro Tuchel e sugerindo a formação 4-4-3? Ah, mas isso tem 3 anos e meio. Beleza. Pois bem, tivemos notícias aí recentemente dizendo que a tão criticada troca de time titular, o tão criticado rodízio, foi incentivado pela diretoria, que o Maresca não necessariamente concorda com isso, mas que a ordem é lá de cima. Então, cara, nem adianta também demitir os diretores. O problema é lá, o problema são esses caras, o problema é Clear Lake, o problema é Todd Bowley. É esse o ponto. É esse o ponto. E eu faço aqui a separação do Clear Lake e o Todd Bowley
Porque eu vejo muita gente personificar o Bowley como a gestão do Chelsea, mas não é. Cara, eu não lembro o número exato, mas o Bowley, se eu não me engano, ele é dono de 10% do Chelsea. Ele é um acionista minoritário do Chelsea. Quem é dono do Chelsea é o Clear Lake, se eu não me engano são 60% das ações, 65%. O problema, quem manda no Chelsea é o Clear Lake Capital, é o Behdad Eghbali, o Feliciano, José Feliciano, se eu não me engano o nome dele. O Bowley, ele só existe esse foco nele porque ele foi escolhido pelo consórcio como a cara do consórcio. E aí, quando o Chelsea é comprado pelo Clear Lake, o Bowley assume como diretor esportivo, ele muitas vezes ia a público para o Stamford Bridge, não sei o quê, ele era o mais participativo à frente das câmeras, então criou-se essa imagem de que o Chelsea é do Todd Bowley, mas não é. É do Clear Lake. Mas os dois têm mais é que se fuder. Os dois têm mais é que pegar os 4 bilhões que eles pagaram no Chelsea, aceitar esse dinheiro de volta nas mãos de qualquer maluco aí que queira comprar o Chelsea e ir embora. Ir embora. Porque não dá mais, não dá. Não dá. Cara, eu tô aqui há 3 anos e meio vendo isso, vendo essa mediocridade. Vendo o Chelsea contratar Madueke, vendo o Chelsea contratar Mudryk, vendo o Chelsea contratar o João Félix e vender ele 6 meses depois. Quer dizer, vender não, emprestar aí vender. Vendo o Chelsea apontar técnicos que não são o nível do Chelsea. Eu gosto do Maresca, mas você fala pra mim que você defendia o Maresca quando ele foi contratado? Enfim, cara. Enfim. Francamente, é cansativo. É cansativo, mas o que dá pra fazer, né? O que dá pra fazer? Os caras pegaram, o Clear Lake pegou o Chelsea, campeão do mundo em 2022, com o melhor técnico que o Chelsea podia ter à época, que era o Tuchel. Eles pegaram o Chelsea e mandaram embora a hierarquia inteira do Abramovich, que não era perfeita, não vamos fingir aqui que a era Abramovich foi perfeita, mas mandaram todo mundo embora. E aí mandaram o Tuchel embora também. E trouxeram um Potter. Três anos depois, 4 anos depois, quase. E a gente ainda tá nessa. Complicado, cara. Complicado. Eu não sei nem mais o que eu posso falar. Francamente. É triste, é triste. Eu queria até poder gritar aqui, ficar, porra, muito puto. Porra, xingar até a 8ª geração de alguém aí. Mas, sinceramente, cara, 3 anos e meio aqui, vendo essa mesma situação se repetir, sabe? Aconteceu com o Potter pro Pochettino, aconteceu com o Pochettino pro Maresca, e eu tô vendo acontecer do Maresca pro sucessor dele de novo. E aí saem notícias dizendo que o Chelsea não vai mudar o modelo, que vai continuar agindo da mesma maneira, e não sei o quê. Tipo assim, cara, é debilitante, é mentalmente debilitante uma coisa dessa. Mas é a vida, né? É a vida. É triste. Eu quero ver o Chelsea ganhar a Premier League, eu quero ver o Chelsea ganhar a Champions. Eu não quero que o Mundial seja um ponto isolado, seja uma cagada,
um alinhamento astral que o Chelsea foi lá e ganhou. Não. Eu quero ver o Chelsea ganhando consistentemente. E aí, cara, numa dessas, a gente perde até mesmo as poucas coisas que funcionam nesses últimos anos. Ou você acha que o Enzo Fernandes vai ficar até os 30 anos dele no Chelsea? Assim. Ganhando nada, basicamente. Ganhou um Mundial e é isso. Você acha que o Enzo vai ficar? Você acha que o Palmer fica? Você acha que se o City daqui a 2 anos bate na porta, fala, Palmer, quero você de novo, hein? Você acha que o Palmer não vai? Caicedo. Gente, o Caicedo, ele chega para ser titular de qualquer time do mundo, se ele quiser. Você acha que o Real Madrid bate na porta do Caicedo? O Caicedo não vai? É triste saber isso. É triste saber que o Chelsea não é um projeto esportivo agradável. Ele acaba sendo para jogadores, sabe, como o Estevão, o Coenda, o Rato, o Kendry Paz, não sei o quê. Eu acho que muito pela noção do Chelsea do passado, do Chelsea do Abramovich. Mas o Chelsea atual, o Chelsea dos últimos 4 anos, o que o Chelsea desses anos tem para oferecer? Nada. Futebolisticamente falando, porque Londres é uma cidade absurda, não sei o quê. Jogar no Chelsea, jogar na Premier League, um salário alto. Mas futebolisticamente falando, o que o Chelsea tem para oferecer hoje? Muito pouco. Muito pouco. Enfim. É isso, pessoal. 32 minutos de vídeo já. Caralho. Enfim. É isso. Quero saber aqui de vocês o que vocês acham. Se vocês estão confiantes aí para a sequência da temporada. Eu não. Eu não. Complicado, gente. Mas vamos que vamos, né? Deixa aqui o like no vídeo, comenta, compartilhe, se inscreva aqui no Ilha do Chelsea para esse e mais vídeos sobre o maior de Londres que está morrendo. Tchau.